Boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à comissão organizadora por me convidar para fazer essa palestra, uma vez que eu já estou aposentado e achava que os colegas que me sucederam deveriam estar apresentando a palestra. Então, eu tomei a liberdade de apresentar um pouco sobre a conservação, contando um pouco da história de como todo esse trabalho se desenvolveu desde o início, no âmbito do Senagem e da Embrapa. Então, nós vamos falar sobre a conservação de raças localmente adaptadas no nosso país e sua repercussão internacional. Como a maioria dos países americanos, o Brasil não possuía animais considerados domésticos quando seu descobrimento, e a maioria das introduções ocorreu durante os primeiros anos da colonização. Esses grupamentos distribuíram-se pelo território brasileiro e foram submetidos a um longo processo de seleção natural, adquirindo características únicas. Atualmente, esses animais oriundos dessas introduções constituem raças conhecidas como localmente adaptadas e um termo que é reconhecido pela FAO. A partir de um levantamento a nível nacional, as raças adaptadas foram identificadas e formaram núcleos de conservação que foram distribuídos por todo o Brasil, levando-se em consideração, é claro, o habitat onde elas tinham se desenvolvido. Rapidamente se iniciou um trabalho de coleta de sêmen, tendo em vista que algumas dessas raças contavam com reduzido efetivo populacional. Na década de 80, quando esse trabalho iniciou, a coleta de embriões ainda era incipiente no Brasil, mas a Embrapa não evitou esforços no sentido de trazer essa nova tecnologia para o país, a fim de que pudesse assegurar uma conservação mais ampla. Que vocês tenham uma ideia da distribuição de todas as raças, como vocês podem ver, abrange todo o território nacional, e aqui do lado esquerdo vocês podem ver o banco genético que está localizado no Senagem, em Brasília. Agora, como eu já falei no início, na minha introdução, eu gostaria de falar um pouquinho de toda a história do início até agora, uma vez que os colegas que me sucederam teriam condições de apresentar muito mais dados atuais do que eu. Então, vamos falar um pouco da história de todo esse trabalho de conservação animal, desde o início, na década de 80. O trabalho começou mais ou menos em 1983, em 84. Em 87, a FAO programou uma reunião técnica no Senagem para discutir ações de gado leiteiro na América Latina, com convidados de todo o continente. E é bom que se diga que o Senagem não era sequer convidado, eles apenas solicitaram o espaço. Mas nos convidaram para assistirmos como ouvintes. E aproveitando a oportunidade, nós organizamos uma visita técnica à Fazenda Sucupira, onde nós tínhamos os animais, e ao Laboratório de Reprodução Animal. E o Dr. Jaziorowski, então chefe da Divisão de Saúde e Produção Animal da FAO em Roma, ficou vivamente surpreso com o que já vinha sendo feito em termos de conservação animal. Ou seja, ele considerou um país em desenvolvimento que sequer contava com animais domésticos quando a chegada dos colonizadores, preocupava-se em conservar tanto in situ como ex situ as raças que aqui haviam se aclimatado. Essa notícia teve um impacto tão grande na divisão animal da FAO, que em menos de um ano nós recebemos uma outra visita, então do Dr. John Rogers, que era subordinado ao Dr. Jaziorowski, que veio ao Senagem com uma carta de intenções debaixo do braço, uns $150 mil, dizendo o seguinte: por favor, organizem um curso regional para se discutir a criação de bancos regionais de genes animais. Depois de uma consulta ao INTA, que, digamos, corresponde à Embrapa na Argentina, Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária da Argentina, convencionou-se que, na eventualidade de um banco regional ser criado no continente, uma cópia do material genético deveria ficar no Senagem e uma outra no INTA. E o curso deveria ser elaborado, então, pelos dois países, sendo um melhorista e um veterinário da Embrapa e um par idêntico do INTA, os quais deveriam atuar, além de elaborarem o curso, atuar como instrutores. Foram convidados técnicos de todos os países da América Latina para o treinamento de um melhorista e um veterinário de cada país. E contamos com a participação de 16 países, o que na época foi impressionante, porque em muitos a gente não sabia o que estava sendo feito em termos de conservação. Foi dada a oportunidade para que os países apresentassem as atividades de conservação animal que vinham sendo desenvolvidas, na maioria incipientes, porque estavam apenas começando, bem como suas raças localmente adaptadas. E esse talvez tenha sido o ponto mais importante, porque a partir daquele momento nós ficamos sabendo que os nossos vizinhos estavam fazendo em termos de conservação. E foi muito impressionante para a FAO, que estava presente ao curso, que não sabia de trabalho de conservação no nosso continente. O sucesso do curso levou a FAO a organizar um curso semelhante na China, para países da Ásia e do Oriente Médio. E o Senagem foi convidado a apresentar a sessão sobre conservação in situ, ficando o trabalho de criopreservação a cargo de técnicos indianos.
Cursos semelhantes foram realizados na África, um para países de língua inglesa e outro para países de língua francesa. Mas, infelizmente, depois da realização desses cursos, de todas as discussões internas na FAO, com o pessoal da área de sanidade, a FAO chegou à conclusão que os problemas sanitários impediriam o trânsito de material genético entre países, e os bancos regionais não prosperaram. No entanto, a FAO não queria que se perdesse toda essa movimentação com técnicos ligados à conservação animal, e liderou, então, o desenvolvimento de um sistema de informações sobre as raças locais e raças localmente adaptadas. A Alemanha imediatamente prontificou-se a desenvolver uma versão inicial desse sistema, que foi apresentada em um evento em Hannover. A primeira versão apresentada pela equipe alemã era de tamanha complexidade que os participantes adiantaram que a maioria dos países membros teria muita dificuldade em utilizá-lo. Mesmo assim, e considerando a experiência do Senagem na organização do curso regional anterior, a FAO solicitou que o sistema proposto pela Alemanha fosse testado mais uma vez, e dessa vez por técnicos da América Latina. Recebemos, então, no Senagem uma equipe de informática da FAO e o programador alemão que havia feito essa primeira versão. Esse sistema foi apresentado a técnicos de 15 países latino-americanos, mas rapidamente os convidados, tanto da FAO como da Alemanha, foram convencidos que o sistema deveria ser simplificado. Era realmente muito complicado e não para a década de 80. Essa dificuldade foi levada à Comissão de Recursos Genéticos da FAO e, a partir daí, nasceu o bem-sucedido DADIS, que significa Domestic Animal Diversity Information System, que originou a World Watch List. E aqui vocês têm a capa de duas edições da World Watch List, uma de 95 e outra de 2000. E só para que vocês tenham uma ideia, hoje o DADIS conta com dados de 8.800 raças, de animais considerados domésticos de 38 espécies, que fornecem produtos e serviços em todo o globo terrestre. Ou seja, as raças estão classificadas como ameaçadas, livres de ameaça, em várias categorias. E vocês devem achar estranho esse número de 38 espécies, porque aí entram todos os mamíferos como aves e alguns animais que para nós estão longe de serem considerados domésticos, como o camelo, que em vários camelos e dromedários, que em vários países são muito utilizados para serviço, para trabalho. Com o aumento da quantidade de dados e a rapidez com que esses dados passaram a ser atualizados, a World Watch List deixou de ser impressa e está disponível online, tanto para consulta como para atualização, que é realizado pelo ponto focal de cada país, que é o responsável pela coleta de dados. Mais uma vez, o Senagem saiu à frente, tendo em vista o acordo no âmbito do LABEC Estados Unidos para o desenvolvimento compartilhado do Animal Green, que no Brasil é conhecido como alelo animal. O alelo animal não apenas mantém atualizados os dados do Brasil no DADIS, como atende também o compromisso firmado pelo país com a ONU, enviando os dados para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2.51b. E nesse slide vocês têm uma ideia de todo o material que nós temos armazenado aqui no Senagem, no alelo animal, e que é alimentado por todos os pesquisadores que trabalham com conservação animal no nosso país, sejam da Embrapa ou não, e esse material, então, sendo enviado tanto para o DADIS como para atender o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2.51. A Comissão de Recursos Genéticos da FAO havia sido criada em 85 e, naquele momento, visava apenas os recursos fitogenéticos. Embora a Divisão de Saúde e Produção Animal tivesse maior interesse em incluir os recursos genéticos animais, faltava algo que os impulsionasse. E, além disso, as discussões na parte de fitogenéticos eram muito grandes na época que se discutia o anexo 1, que era um material que poderia ou não ser intercambiado. Mas aqui, só para vocês terem uma ideia, na Europa, os subsídios perversos prejudicavam a conservação. Os subsídios perversos são o seguinte: em Portugal, por exemplo, uma dessas raças que tem número pequeno de animais, se o pequeno produtor tem 5 animais, ele ganha cerca de 800 ou 1.000 euros da comunidade europeia por ano. Se ele aumentar em 1 animal, se de 5 ele passa a ter 6, ele deixa de poder receber esse dinheiro. Então, para eles não era muito interesse naquele momento fazer a conservação. Na África, os países dependiam de projetos financiados por países europeus com raças comerciais, ou seja, os europeus levavam dinheiro, levavam as raças, quando terminava o projeto, eles já não tinham mais como continuar e isso atrapalhava muito a conservação. E na Ásia, os países utilizavam suas raças locais e não viam necessidade imediata de conservação.
Até em um determinado momento, na China especificamente, o governo comunista simplesmente chegou à conclusão que 55 raças de suínos era demais, que deviam continuar apenas com 5, ou seja, acabar com as outras 50. Nesse momento, a Ásia também toda se voltou à conservação animal, porque viu que isso não poderia acontecer. Cada raça tinha a sua especificidade e deveria continuar existindo. Já conhecendo as atividades que a Embrapa vinha realizando em conservação animal, a FAO considerou-os quase como um estudo de caso, e foi mais um fato motivador para a inclusão dos recursos genéticos animais na comissão. Continuou sua aproximação com a América Latina, uma vez que, além de Brasil, Argentina e Colômbia, também vinham conservando suas raças localmente adaptadas, enquanto o Peru conservava os camelídeos sul-americanos, que são a lhama, a alpaca e assim por diante. Essa aproximação fez com que conquistássemos um lugar cativo em diferentes eventos, tanto na FAO como em diferentes países, onde às vezes éramos convidados a falar sobre trabalhos desenvolvidos no Brasil e, em muitos casos, sobre a América Latina como um todo. Finalmente, por ocasião da 7ª reunião ordinária da comissão, em 97, foi proposta e aprovada a criação de um grupo intergovernamental de trabalho em recursos genéticos animais. E esse grupo reuniu-se pela primeira vez em setembro de 98, e desde então o Brasil sempre esteve entre os 5 países que representam o nosso continente. Aqui você tem uma ideia de vários eventos em que participamos, eventos internacionais, só para terem uma ideia do número de pessoas que participavam sempre como coordenadores de seus próprios países. A partir da criação do grupo de trabalho, a FAO estimulou cada país a indicar seu ponto focal. E o mapa não hesitou em indicar o Senagem como ponto focal, e essa indicação foi transmitida à FAO pelo Ministério de Relações Exteriores. Nas reuniões seguintes, foi discutida a criação de pontos focais regionais para que cada região tivesse seu porta-voz, tanto em reuniões da comissão como um todo, quanto do grupo de trabalho. Em maio de 2007, em reunião realizada na sede da FAO para a América Latina, em Santiago do Chile, os pontos focais nacionais decidiram as normas para a eleição do ponto focal regional, e no mês seguinte, o primeiro focal regional foi eleito e o Senagem foi indicado, e assim permaneceu por 4 mandatos. Aqui vocês podem ver os coordenadores nacionais e o representante da FAO que estiveram na reunião do Chile. Uma das primeiras atividades dos pontos focais nacionais foi a elaboração de informes nacionais sobre a situação dos recursos genéticos animais, para que a FAO pudesse agregar as informações e elaborar o seu primeiro informe mundial. A experiência anterior da comissão na elaboração do informe mundial havia sido com os recursos fitogenéticos. O resultado havia sido desastroso pelas enormes diferenças encontradas nos informes nacionais submetidos pelos países, ou seja, foi dificílimo montar um informe mundial de recursos fitogenéticos. E para evitar que isso ocorresse com o informe de recursos genéticos animais, a FAO decidiu criar um pequeno grupo que permaneceu em Roma por cerca de 2 meses elaborando as normas para sua elaboração. Como de praxe, na FAO o grupo tinha que ser regionalmente balanceado, ou seja, um representante de cada continente. E mais uma vez o Senagem esteve presente nessa organização. Em setembro de 2007, no Congresso Internacional organizado pela FAO em Interlaken, foi aprovado o Plano Mundial de Ação para os Recursos Genéticos Animais e também foi lançado o primeiro Informe Mundial de Recursos Genéticos Animais. A América Latina teve um papel fundamental nessa aprovação, pois durante a reunião do grupo de trabalho não endossamos o Plano Mundial e sugerimos que se criasse um grupo de amigos do presidente para reorganizá-lo. Essa estrutura de grupo de amigos do presidente tinha sido utilizada muitas vezes pelos recursos fitogenéticos, mas nunca havia sido utilizada pelos recursos animais, genéticos animais. Em um primeiro momento, a FAO rechaçou essa ideia, mas acabou convencida e a Suíça concordou em pagar toda a despesa para a reunião desse grupo de amigos do presidente. Se trabalhou por 1 semana e conseguimos produzir um documento muito melhor que conseguiu realmente ser aprovado no Congresso Internacional por todos os países presentes. E, atendendo ao pedido da FAO, a Embrapa traduziu e publicou o Plano Mundial de Ação, bem como uma versão resumida do Informe Mundial para distribuição aos países lusófonos. A FAO tem 6 idiomas oficiais, e o português não é um deles. E alguns países africanos têm muita dificuldade em ler, seja em francês, inglês, árabe, etc. Então, esse documento foi traduzido, a Embrapa custeou a tradução e a publicação,
e mandamos para Roma, e isso foi distribuído aos países africanos. Agora, voltando ao nosso caso, o que está sendo feito no momento, a busca por nichos de mercado para as nossas raças é extremamente importante. Para que a conservação tenha sucesso, é preciso que as raças sejam utilizadas. Não basta estar em núcleos de conservação ou no botijão. E, nesse sentido, a busca por nichos constitui uma das formas para garantir a sobrevivência dessas raças, contribuindo com a segurança alimentar e com o combate à pobreza. Essas raças podem ser ideais para nichos, uma vez que possuem características únicas, como carne e leite com sabor especial, lã naturalmente colorida, resistência ou tolerância a enfermidades. E as raças crioulo lajano e coalheiro peduro estão caminhando exatamente nessa direção. Aqui vocês veem uma carcaça do crioulo lajano, e desde que entrou no programa de conservação da Embrapa, esta raça contava com um reduzido número de animais, mantido por um pequeno número de criadores. Esse número tem aumentado, pois os criadores acreditam no potencial da raça, e tem sido graças à atuação muito intensa da Associação de Criadores. O estudo de carcaça demonstra a superior qualidade de sua carne, principalmente em termos de marmoreio, quando comparada à raça Nelore. E um ganho em marmoreio tem sido obtido em animais meio-sangue Nelore e crioulo lajano, o que facilitará a criação de um nicho de mercado para a raça. Só abrindo um parênteses, a carne mais cara que existe hoje é o Wagyu, uma raça japonesa, exatamente pelo alto grau de marmoreio que ela tem. Ou seja, a maciez da carne está ligada diretamente à quantidade de marmoreio da carne. E como o Nelore é a raça que nós temos em maior quantidade, ou seja, se nós conseguirmos aumentar o marmoreio através de cruzamentos com o crioulo lajano, será uma grande vantagem para o mercado exportador brasileiro. O caracu já está um pouco avançado. Vocês veem aqui nessa foto que já temos carne identificada como de caracu, tem sido chamada de ancestro, e está sendo vendida a preço diferenciado graças à sua conhecida maciez. E aqui, rapidamente, mostrando 3 casos que a Espanha utiliza muito esse tipo de comércio, em que as carnes são identificadas. Aqui vocês têm carne de Ávila, terneira dos Pirineus e a terneira galega, mostrando que o consumidor compra, sabendo que é daquela raça, porque ele busca alguma característica especial. E aqui apenas uma geral, antes de encerrarmos, mostrando as exportações de carne pelo Brasil. Em termos de bovinos e aves, nós somos o maior exportador mundial e o segundo maior produtor. Em termos de carne suína, nós somos o 4º maior exportador. Isso nos faz pensar o seguinte: nossa pecuária evoluiu muito nesses 522 anos. Passamos de um país onde não havia nenhum animal considerado doméstico para um dos principais produtores mundiais. Tudo aconteceu a partir da introdução das raças da Península Ibérica, que mais tarde foram praticamente absorvidas por raças britânicas e indianas. Até chegarmos ao estágio atual, foi necessário percorrer um longo caminho. Foi seguido por criadores, geneticistas e técnicos de reprodução animal. E como conclusões, eu diria que desde que a Embrapa iniciou os trabalhos de conservação animal, houve um enorme avanço. As raças localmente adaptadas estão devidamente identificadas e caracterizadas geneticamente, e houve uma conscientização da sociedade sobre sua importância. Quando começamos, aqui um parêntese, se dizia que esses animais deviam estar em zoológicos, e hoje eles estão sendo utilizados em todo o país. Amostras de sêmen e de embriões e de DNA estão estocadas no Banco de Genética da Embrapa, que está localizado no Senagem. A interação com criadores e associações de criadores tem sido fundamental para que as raças continuem a ser cada vez mais utilizadas, afastando-se do perigo de extinção. E a interação com a FAO, como mostramos ao longo de toda a apresentação, no início dos trabalhos foi um ponto alto que favoreceu tanto a Embrapa quanto aquele organismo internacional. Isso era o que eu gostaria de mostrar aos senhores. Aqui um exemplo de algumas das nossas raças em seu local de origem. E muito obrigado a todos.